No aniversário, meu marido dissimulou perto da amante. Ele ficou sem chão quando acusei. A sala estava repleta de risos e taças que tilintavam, mas o ar-condicionado não conseguia disfarçar o calor que subia pelo meu pescoço. Observei, entre os convidados, a maneira como os dedos de Lucas roçavam discretamente o braço de Mariana, enquanto ela ria de algo que ele sussurrava. O gesto era rápido, quase imperceptível, mas eu conhecia aquele toque e o mesmo que anos antes. Ele usará para me acalmar quando eu tremia de nervoso antes de uma apresentação no trabalho. Parabéns, querida. A voz de minha cunhada, Carla, cortou meus pensamentos como uma lâmina. Ela me abraçou com um entusiasmo exagerado, o perfume adocicado dela misturando-se ao cheiro de champanhe derramado. 35 anos e você parece ter 20. O segredo? Sorri, os dentes apertados o suficiente para doer a mandíbula. Genética. E um marido que me mantém ocupada. Minhas palavras saíram mais afiadas do que eu pretendia, mas Carla, sempre distraída, já se virava para cumprimentar outro convidado. Lucas, à mesa de petiscos, ergueu os olhos na minha direção. Por um segundo, seus lábios se entreabriram, como se fosse dizer algo, mas então Mariana inclinou-se para pegar um canapé, e o braço dela, nu e bronzeado, esbarrou no dele. Ele não se afastou. Não dessa vez. Respirei fundo, contando os segundos como me ensinaram nas aulas de yoga que nunca mais frequentei. 1, 2, 3, até 10, até 20, até o nó na minha garganta ameaçar sufocar-me. Vocês dois parecem muito íntimos. Minha voz foi baixa, quase engolida pelo burburinho da festa, mas Lucas ouviu. Seu corpo inteiro se enrijeceu, como se eu tivesse jogado água gelada sobre ele. Mariana, porém, virou-se com um sorriso fácil, os olhos brilhando com uma inocência ensaiada. Ah, Laura, você sabe como Lucas é. Sempre tão atencioso com todo mundo. Ela deu uma risadinha, como se fosse uma piada entre amigas, e estendeu a mão para ajustar o colar que eu mesma havia escolhido para ela no Natal passado. Presente de esposa para amante. Que ironia! Atencioso demais. Deixei a taça na mesa, o líquido âmbar escorrendo pela borda como lágrimas que eu me recusava a derramar. Tão atencioso que até esqueceu de me beijar quando cheguei. Tão atencioso que nem percebeu quando troquei o perfume que você tanto odeia. O rosto de Lucas empalideceu. Ele conhecia aquele perfume, Jasmine Noir, o mesmo que usava na nossa lua de mel, o mesmo que ele me pediu para abandonar depois que Mariana apareceu na empresa, há 2 anos. É muito forte, amor. Me dá dor de cabeça. Mentira. Assim como tudo mais. Mariana abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Seu olhar saltou entre mim e Lucas, buscando uma saída, uma desculpa, qualquer coisa que não fosse a verdade nua e crua que agora pendia sobre nós como uma lâmina. Laura. Lucas começou, a voz rouca, as mãos tremendo levemente. Não é o que você está pensando. Não? Cruzei os braços, sentindo o peso do anel de noivado no dedo, aquele mesmo que ele jurara nunca tirar. Então me explique por que há 3 meses você tem saído do trabalho às 19 horas, mas só chega em casa depois da meia-noite. Por que seu cartão de crédito tem despesas em hotéis que você nunca mencionou? Porque quando eu ligo você demora 5 minutos para atender, tempo suficiente para apagar as mensagens dela do seu celular. O silêncio que se seguiu foi tão denso que até a música pareceu emudecer. Os convidados mais próximos começaram a notar, a murmurar, a fingir que não estavam ouvindo. Mariana recuou um passo, como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. Lucas não negou. Não poderia. Em vez disso, seus olhos se encheram de algo que quase me fez recuar. Não era culpa, nem arrependimento. Era pânico. Pânico de um homem que sabe que foi desmascarado, mas ainda assim não consegue parar de mentir. Eu ia te contar. Sua voz quebrou. Juro. Só não sabia como. Você tinha 3 anos para pensar nisso. Minha voz não tremia. Não mais. 3 anos de aniversários, de jantares, de noites em que você me beijava como se eu fosse a única mulher do mundo, enquanto ela esperava no estacionamento do seu trabalho. Mariana finalmente encontrou a voz. Laura, por favor, não foi nada sério. Só um erro. Um erro? Ri alto demais, amargo demais. Você acha que 3 anos de traição é nada sério? Você acha que as noites em que ele chegava em casa cheirando a você, que os presentes que ele esquecia de me dar porque já os havia dado a você, que as promessas que ele quebrou na minha cama são nada sério? Lucas estendeu a mão na minha direção, como se pudesse me tocar e fazer tudo desaparecer. Amor, eu ainda te amo. Você tem que acreditar nisso. Amo você também. Sorri, e dessa vez foi genuíno, porque era verdade. Por isso não vou fazer uma cena aqui.
Não vou gritar, não vou chorar, não vou humilhar você na frente dos seus amigos, dos seus sócios, da sua família. Virei-me para Mariana, que agora parecia uma criança apanhada em flagrante. Mas você? Apontei para ela. Você vai sair da minha casa agora. E se não o fizer por vontade própria, eu chamo a polícia e explico como você invadiu uma propriedade privada. Ela não discutiu. Pegou a bolsa com mãos trêmulas e saiu, os saltos batendo no chão como marteladas. Alguns convidados murmuraram, outros fingiram não ver. Carla, minha cunhada, abriu a boca, mas fechei os olhos por um segundo e ela entendeu. Essa não era uma briga que ela poderia mediar. Quando a porta se fechou, virei-me para Lucas. Ele estava pálido, os ombros caídos, o homem que eu amara reduzido a um fantasma de si mesmo. Agora você. Minha voz era calma, letal. Você vai me dizer uma coisa e só uma, foi só ela? Seu silêncio foi resposta suficiente. Assenti, sentindo algo dentro de mim se fechar como uma porta de aço. Então você tem até amanhã para arrumar suas coisas e sair. Não quero brigar, não quero discutir, só quero que você vá. E se eu não for? Sua voz era um sussurro, desesperado. Eu queimo tudo. Não era uma ameaça. Era um fato. Os documentos da empresa que você esconde no seu escritório. As fotos que você guarda no cofre. As mensagens que você acha que apagou, mas que eu já salvei. Eu queimo tudo, Lucas. E depois ligo para os seus sócios. Para a sua mãe. Para o jornal local. Respirei fundo. Escolha. O ar entre nós ficou denso, carregado com o peso de anos de mentiras. Lucas recuou um passo, como se eu tivesse levantado a mão contra ele, e não apenas desferido palavras. Seus olhos, antes tão seguros, agora piscavam em pânico, como os de um animal encurralado. Você não faria isso, murmurou, mas a incerteza tremia em cada sílaba. Não respondi. Não precisava. Ele sabia que eu faria. Sempre soube. A diferença era que desta vez não havia mais espaço para blefes, para lágrimas de arrependimento ou promessas vazias. Eu havia cruzado uma linha invisível, e não havia volta. Ele passou as mãos pelo rosto, como se pudesse apagar a cena, reescrever o passado. E a casa? Os móveis? Tudo que a gente construiu? Não existe mais a gente, disse, virando-me para a janela. A chuva batia contra os vidros, um ritmo monótono, indiferente à nossa ruína. Você tem até amanhã. Se precisar de mais tempo, pague um hotel. Não é como se faltasse dinheiro. Lucas engoliu em seco. E se eu pedir outra chance? Olhei para ele finalmente e algo em meu rosto deve ter sido tão definitivo que ele recuou mais um passo. Você teve centenas. Escolheu gastá-las com outras pessoas. Ele abriu a boca, fechou. Não havia argumentos leftos, nem desculpas que não soassem como eco de outras já ditas. No fim, apenas assentiu derrotado, e saiu do quarto como um homem que acabará de perceber que o chão sob seus pés era feito de vidro quebrado. Esperei até ouvir a porta da frente bater. Só então deixei o corpo afundar na cadeira, as mãos trêmulas procurando o copo de vinho intocado sobre a mesa. Não chorei. Não gritei. Apenas bebi, sentindo o líquido queimar como ácido pela garganta abaixo. Amanhã, ele iria embora. Amanhã eu começaria a apagar cada vestígio sua presença. As roupas no armário, o cheiro no travesseiro, a xícara que ele sempre usava e nunca lavava. Mas algumas coisas não se apagavam tão facilmente. Como a maneira como seus dedos tremiam ao mentir. Como o som de sua risada ao telefone, quando achava que eu não estava ouvindo. Peguei o celular. Abri a pasta oculta onde guardava tudo. Prints de conversas, recibos de hotéis, fotos tiradas à distância, em restaurantes que ele jurava nunca ter frequentado. Cada arquivo era uma faca que eu mesma havia afiado, ano após ano, sem jamais usá-las. Até hoje. Enviei tudo para o meu e-mail. Depois para o de sua mãe. E por fim para o endereço genérico da empresa que ele tanto prezava. Não era vingança. Era cirurgia. Cortar o que apodrecia antes que o resto de mim fosse contaminado. Quando o primeiro ping do computador anunciou as respostas, a mensagem de sua mãe, furiosa e incrédula, o e-mail automático da empresa, agradecendo o material sensível, fechei os olhos. Pela primeira vez em anos, respirei sem sentir o gosto de traição no ar. O silêncio depois da tempestade. O apartamento parecia maior sem a presença dele. Não que ele tivesse saído, ainda não. Mas algo havia se quebrado de forma irreversível, como um osso que se parte e nunca mais se encaixa do mesmo jeito. Eu ouvia os passos dele no corredor, lentos, pesados, como se cada passo fosse uma confissão silenciosa. Ele não entrou no quarto. Ficou do lado de fora da porta, a respiração trêmula, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas para desarmar uma bomba. Não havia palavras.
Meu celular vibrou na mesa de cabeceira. Era a irmã dele, a única pessoa na família que nunca me tratara com desdém. Você está bem? Precisa que eu vá aí? Digitei uma resposta curta, estou. Obrigada. Não queria testemunhas. Não queria que ninguém visse o que viria a seguir. A porta se abriu devagar. Ele estava com a camisa amassada, os olhos vermelhos, as mãos tremendo. Não chorava. Homens como ele não choravam. Eles se desculpavam com voz firme, como se a culpa fosse um contrato a ser renegociado. Podemos conversar? Perguntou, e a maneira como disse podemos soou como uma ordem disfarçada de pedido. Sobre o quê? Perguntei, sem levantar os olhos do livro que não estava lendo. Sobre tudo isso. Ele fez um gesto vago em direção ao meu computador, como se isso fosse um objeto físico, algo que pudesse ser empurrado para baixo do tapete. Você não acha que está exagerando? Aí estava. A palavra que eles sempre usavam. Exagerando. Como se traição fosse uma questão de grau, como se existisse um limite aceitável para mentiras. Exagerando, repeti, fechando o livro com um estalo seco. Você acha que eu exagerei quando você me disse que estava em uma conferência em São Paulo, mas na verdade estava em um motel com ela? Ou quando você jurou que tinha parado, mas continuou? Ou quando eu encontrei o colar que você deu para ela dentro do seu paletó? Ele engoliu em seco. Não tinha resposta. Nunca teve. Eu ia terminar com ela, murmurou, como se isso mudasse alguma coisa. Você disse a mesma coisa há 2 anos. E há 1 ano. E há 6 meses. Levantei-me devagar, como se cada movimento fosse calculado. A diferença é que desta vez eu terminei com você. Seus olhos se arregalaram, como se só agora entendesse a gravidade do que havia feito. Como se até aquele momento tudo não passasse de um jogo do qual ele ainda poderia sair vitorioso. Você não pode fazer isso. Nós temos uma vida juntos. Sua voz falhou. Eu te amo. Rir seria cruel. Mas eu ri. Você não sabe o que é amor. Amor não é mentir até que a outra pessoa não aguentar mais. Amor não é fazer alguém se sentir louca por duvidar do que seus próprios olhos veem. Aproximei-me dele e pela primeira vez em anos, não recuei quando nossos corpos quase se tocaram. Você confunde amor com posse. E eu não sou mais sua. Ele tentou me segurar pelo braço, mas eu me afastei antes que seus dedos me alcançassem. Não havia mais raiva em mim. Só um cansaço profundo, como se tivesse carregado um peso por quilômetros e finalmente o deixasse cair. O que você quer que eu faça? Perguntou, e pela primeira vez sua voz soou pequena. Quebrada. Nada. Fui até a janela, olhei para a cidade lá fora, indiferente às nossas dores. Eu não quero mais nada de você. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois, ouvi o som do zíper de uma mala sendo aberta. Não me virei para olhar. Não queria ver a expressão em seu rosto, não queria dar a ele a satisfação de pensar que suas ações ainda tinham poder sobre mim. A porta do armário se abriu. Roupas sendo tiradas dos cabides com pressa. Ele não levaria tudo, apenas o suficiente para não ter que voltar tão cedo. Ou talvez nunca mais. Quando a porta da frente se fechou, não foi com uma batida. Foi com um clique suave, como se ele ainda esperasse que eu o chamasse de volta. Não chamei. Sentei-me no sofá, o mesmo onde, anos antes, ele havia me prometido eternidade. Toquei no tecido gasto, lembrando de todas as noites em que havia esperado por ele, de todas as desculpas que havia engolido, de todas as vezes em que havia me convencido de que o amor bastava. Não bastava. Meu celular vibrou novamente. Desta vez era um e-mail da empresa. Agradecemos por trazer essa questão à nossa atenção. O assunto será tratado com a devida seriedade e confidencialidade. Sorri sem alegria. Sabia o que isso significava. Ele perderia o cargo, a reputação, tudo aquilo que tanto prezava. Não por minha causa, mas por suas próprias escolhas. A campainha tocou. Por um instante pensei que fosse ele, voltando para implorar, para prometer, para mentir mais uma vez. Mas quando abri a porta, era a irmã dele, com os olhos inchados e uma caixa de pizza na mão. Eu trouxe comida, disse, levantando a caixa como um escudo. E vinho. Muito vinho. Não perguntei como ela havia sabido. Talvez a mãe dele tivesse ligado, histérica. Talvez ele próprio tivesse desabafado, buscando uma aliada. Não importava. Entra, disse, afastando-me para deixá-la passar. Ela entrou, colocou a pizza na mesa, abriu o vinho com uma facilidade que sugeria prática. Sentamos no chão da sala, como fazíamos quando éramos mais jovens e o mundo parecia menos cruel. Você vai ficar bem? Perguntou, depois de um longo silêncio. Vou. E pela primeira vez acreditei nisso. Na verdade, já estou. Ela sentiu, como se entendesse. Talvez entendesse mesmo.
Comemos em silêncio, ouvindo o barulho da cidade lá fora, o trânsito, as risadas distantes de pessoas que ainda não haviam descoberto como o amor podia ser uma armadilha. Quando o vinho acabou, ela se ofereceu para ficar, mas eu recusei. Precisava aprender a estar sozinha novamente. Precisava redescobrir quem eu era sem a sombra dele sobre mim. Depois que ela foi embora, fui até o quarto. Abri a gaveta onde guardava as alianças. A minha que eu havia tirado semanas antes, quando as mentiras ficaram insuportáveis. E a dele que eu havia encontrado no bolso de uma calça que ele havia deixado para lavar, como se esconder a aliança fosse menos traição do que usá-la com outra pessoa. Joguei as duas no lixo. Não era um gesto dramático. Era um fechamento. Um ponto final. Deitei-me na cama olhando para o teto esperando sentir saudade, raiva, qualquer coisa. Mas só havia alívio. Como se, depois de anos nadando contra a correnteza, finalmente tivesse alcançado a margem. Dormi profundamente naquela noite. E quando acordei o sol estava alto, e pela primeira vez em muito tempo não havia pesadelos. Só luz. Sem a sombra dele sobre mim. Depois que ela foi embora, fui até o quarto. Abri a gaveta onde guardava as alianças. A minha que eu havia tirado semanas antes, quando as mentiras ficaram insuportáveis. E a dele que eu havia encontrado no bolso de uma calça que ele havia deixado para lavar, como se esconder a aliança fosse menos traição do que usá-la com outra pessoa. Joguei as duas no lixo. Não era um gesto dramático. Era um fechamento. Um ponto final. Deitei-me na cama olhando para o teto esperando sentir saudade, raiva, qualquer coisa. Mas só havia alívio. Como se, depois de anos nadando contra a correnteza, finalmente tivesse alcançado a margem. Dormi profundamente naquela noite. E quando acordei o sol estava alto, e pela primeira vez em muito tempo não havia pesadelos. Só luz. Nos dias seguintes a casa parecia maior. Os silêncios que antes eram pesados, agora eram apenas espaços vazios, prontos para serem preenchidos. Comecei a rearrumar os móveis, não por necessidade, mas por vontade própria. A mesa da sala, que antes ficava encostada na parede para não atrapalhar a passagem dele, agora estava no centro, rodeada por cadeiras que eu mesma havia escolhido em um brechó. Pendurei quadros que ele nunca havia gostado, paisagens abstratas, cores vibrantes, coisas que me faziam sentir algo. Uma tarde, enquanto organizava a estante, encontrei um envelope amarelado atrás de um livro. Era uma carta que eu havia escrito para mim mesma anos antes, em um daqueles exercícios de autoajuda que a gente faz quando a vida parece um labirinto sem saída. Lembre-se, você não é obrigada a ser pequena para que os outros se sintam grandes. Sorri ao ler. Na época, não tinha coragem de acreditar naquelas palavras. Agora, elas soavam como uma verdade óbvia. As pessoas perguntavam como eu estava. Algumas com curiosidade mórbida, outras com genuína preocupação. Respondia sempre a mesma coisa, estou bem. E era verdade. Não havia mais aquele nó no estômago ao ouvir a chave girar na fechadura, nem a tensão de ter que calcular cada palavra para não desencadear uma discussão. A vida tinha se tornado mais simples, como se eu tivesse tirado um casaco pesado depois de um inverno longo. Um dia, enquanto tomava café na padaria perto de casa, vi-o passar pela calçada do outro lado. Ele não me viu. Estava de mãos dadas com ela, a mesma mulher das mensagens, das desculpas esfarrapadas, das noites em que eu fingia dormir enquanto ele saía sorrateiro. Não senti raiva. Não senti nada, na verdade. Só uma ponta de pena, porque percebi que ele ainda carregava a mesma expressão tensa, o mesmo sorriso forçado. Como se, mesmo tendo o que queria, não soubesse o que fazer com aquilo. Paguei a conta e saí sem olhar para trás. As semanas viraram meses. Comecei a frequentar aulas de cerâmica, algo que sempre quis fazer, mas que ele chamava de perda de tempo. Minhas mãos, antes acostumadas a segurar pratos quebrados, literais e metafóricos, agora moldavam argila, criavam formas, davam vida a coisas que não existiam antes. Era estranho e libertador perceber que eu ainda era capaz de construir algo bonito. Um sábado, enquanto pintava um vaso que havia feito, a campainha tocou. Era minha irmã, com uma garrafa de vinho e um sorriso cauteloso. Não precisa falar sobre isso, ela disse, sentando-se à mesa da cozinha. Mas se quiser, estou aqui. Balancei a cabeça, sorrindo. Não tem nada para falar. Acabou. Ela me olhou por um longo momento, como se estivesse procurando rachaduras na minha voz. Depois, serviu o vinho. Então vamos celebrar o fim, disse, erguendo a taça. E o começo. Bebemos, rimos, falamos de coisas bobas. Quando ela foi embora, fiquei sozinha mais uma vez, mas dessa vez a solidão não doía. Era apenas um espaço meu, só meu. O outono chegou e com ele a vontade de mudar.
Vendi a casa em um lugar que, apesar de todos os esforços, ainda guardava ecos dele. Comprei um apartamento pequeno, mas cheio de luz, com uma varanda onde cabiam vasos de plantas e uma cadeira de balanço. No primeiro dia lá, sentei-me com um livro e um café, observando o movimento da rua lá embaixo. Ninguém me ligou perguntando onde eu estava. Ninguém exigiu que eu justificasse minhas escolhas. Era só eu, o livro, e o tempo passando sem pressa. Às vezes, ainda pensava nele. Não com saudade, mas com uma espécie de espanto distante, como se tentasse entender como havia demorado tanto para enxergar que aquilo não era amor. Era medo. Era a ilusão de que ser amada, mesmo mal, era melhor do que não ser amada de jeito nenhum. Mas agora eu sabia, amor não é isso. Amor não aperta, não sufoca, não faz você duvidar da própria sanidade. Amor é leve. Ou pelo menos, deveria ser. Um ano depois encontrei-me em um jardim botânico observando borboletas. Uma pousou no meu braço, suas asas azuis tremulando ao sol. Fiquei parada, sem respirar, como se qualquer movimento pudesse espantá-la. Depois de alguns segundos, ela voou embora, e eu sorri. Não era um sinal. Não era um presságio. Era só uma borboleta. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti que estava exatamente onde deveria estar. E dessa vez não havia sombra alguma sobre mim. Só luz.